No dia 3 de janeiro de 2026, o mundo parou para assistir a uma cena que parecia ter saído direto de um filme de ação. Uma operação militar sem precedentes que terminou com a captura de um presidente no exercício do cargo. Vamos mergulhar fundo para entender como isso foi possível. Olha, a notícia caiu como uma bomba no mundo inteiro. Da noite para o dia, uma operação militar mudou completamente o cenário político não só da Venezuela, mas de todas as Américas. E não, isso não era boato, não. Foi um evento real, confirmado e transmitido quase ao vivo. E tá aí a confirmação vinda diretamente da fonte. O então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi quem fez o anúncio, oficializando um dos eventos geopolíticos mais ousados da história recente. Vamos entender o passo a passo de como tudo isso aconteceu. Então, vamos aos detalhes. Como exatamente uma operação dessa magnitude foi executada no coração da capital venezuelana, pegando todo mundo de surpresa? E tem um detalhe aqui que parece coisa de cinema. O presidente americano, de sua residência em Mar-a-Lago, assistiu a tudo se desenrolar em tempo real. A descrição dele, de que parecia um programa de televisão, só reforça o quão surreal e meticulosamente planejada foi essa missão. E claro, uma missão assim tinha que ter um nome de peso. Operação Resolução Absoluta. O nome já entrega um pouco da determinação por trás da ação, né? Agora vamos dar uma olhada em toda a preparação que levou a esse momento. E olha, uma operação como essa não acontece de uma hora para outra. Esse cronograma mostra que foram meses de preparação. Tudo começou com uma concentração de forças militares, depois evoluiu para um bloqueio naval, operações secretas, até que finalmente veio o sinal verde do presidente, pouquíssimas horas antes da invasão. A escala da operação era simplesmente absurda. Foram mais de 150 aeronaves envolvidas. Para colocar isso em perspectiva, é uma força aérea maior do que a de muitos países, toda ela focada num único objetivo e coordenada através de todo o hemisfério ocidental. E o mais impressionante, talvez, seja a tecnologia por trás disso tudo. Não estamos falando de aviões quaisquer. Era o que existia de mais avançado no arsenal americano. Caças furtivos, aeronaves de guerra eletrônica, tudo operando em uma sincronia perfeita para essa única missão. E a execução em si foi rápida, precisa, coisa de 30 minutos. Sob um blackout total em Caracas, criado artificialmente, as forças especiais invadiram, capturaram o alvo antes que ele pudesse chegar a uma sala de pânico e saíram de lá. Uma operação com precisão cirúrgica e sem nenhuma baixa americana. Certo, mas isso tudo leva a uma pergunta fundamental. Qual foi a justificativa oficial para uma ação militar tão extrema? Por que tomar essa decisão naquele momento específico? A verdade é que a base legal para essa ação já vinha sendo construída há anos. Lá em 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou formalmente o Maduro por narcoterrorismo. Isso, na prática, o reclassificou de chefe de Estado para, aos olhos da justiça americana, líder de uma organização criminosa. E além dessa base legal, a administração americana invocou uma nova política externa, que foi apelidada de Doutrina Monroe. Basicamente, era uma releitura bem mais agressiva da antiga doutrina Monroe, reafirmando a esfera de influência dos Estados Unidos e deixando um recado claro: nenhum desafio à sua dominância no hemisfério seria tolerado. Então, o ponto crucial é este: Maduro não foi simplesmente deposto. Ele foi preso para responder a acusações criminais bem específicas e muito graves em tribunais americanos. Essas acusações pintam um retrato de um Estado sendo usado para atividades de tráfico em larga escala. Como era de se esperar, uma ação tão ousada assim gerou reações imediatas e muito intensas ao redor do planeta, criando uma divisão de opiniões bem clara. E aqui a gente vê essa divisão preto no branco. De um lado, apoiadores nos Estados Unidos e a oposição venezuelana viram a ação como algo justificado e necessário. Do outro lado, potências como a China e outras vozes internacionais condenaram a operação, chamando-a de uma violação da soberania e do direito internacional. Com Maduro fora de cena, a pergunta que ficou no ar foi: e agora? O que acontece com a Venezuela? O país de repente se viu diante de um futuro completamente incerto. A resposta da Casa Branca foi direta. Não se tratava apenas de uma extração, mas do início de uma supervisão direta dos Estados Unidos sobre a governança da Venezuela, pelo menos durante um período que eles chamaram de transição. E o plano era bem ambicioso. Envolviam a administração temporária, a reconstrução da infraestrutura de petróleo por empresas americanas e o uso da receita para o próprio país.
Mas o ponto-chave é que o embargo ao petróleo continuaria, mantendo uma forte pressão econômica durante todo esse processo de transição. E no fim das contas, tudo isso nos leva a uma questão central, uma questão que vai definir o legado desse evento. Foi uma ação policial contra o narcoterrorista? Uma intervenção para restaurar a democracia? Ou foi uma invasão que redesenhou as regras do jogo internacional? A resposta, muito provavelmente, vai continuar sendo debatida por bastante tempo.